Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades Com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tatarkan e aqui do meu lado nós temos o lendário Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, eu sou o Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, um dos podcasts da Rede Geek. É verdade. Temos vários aqui, né? É verdade, nós temos o Eu Não Acredito, a sua dose de pulguinha atrás da orelha para você questionar a sua realidade. Nós temos o Update, a sua atualização semanal de tecnologia. Nós temos o Quarentenados, que é o seu exercício semanal de saúde mental. E nós temos o Saque, o serviço de atendimento à cavalaria, que é onde você dá o feedback pra gente dos podcasts que a gente tá fazendo. Então, se você quiser dar o seu feedback, é muito fácil, é muito simples. Você vai mandar uma mensagem em áudio para nosso WhatsApp. Lembrando de se identificar, fala o seu nome, sua idade, cidade, profissão e tudo mais. O número é muito fácil, é 987656950. Então é bem fácil, mande áudios falando o seu nome, idade e a cidade de onde tá falando. Vou dar uma dica pra pessoa. Se você tem dificuldade de falar, escreve o texto, pode ser no WhatsApp mesmo. Manda pra gente o texto E lê. e aí você lê. Acabou. Acabou. Fácil. Fácil assim. E dessa vez, Tato, o que o Top 10 reserva? Nessa vez vamos falar sobre as 10 maiores lendas urbanas. Assim, lendas são um tipo de tradição oral da humanidade e é uma maneira que a gente encontrou pra continuar na selva de pedra, pegando emprestado elementos fantásticos e inserindo eles na dura vida cotidiana do universo urbano. E aí, a ideia desse Top 10 é nós elencarmos as maiores lendas urbanas brasileiras que vão te mostrar de onde vem muita coisa que aparece nas novelas das 6, das 7 lá na Globo, sabe? E muita coisa que a gente ouvia na escola também. Sim, é uma tradição oral, passada de geração pra geração. A galera da quinta conta pra galera da quarta, e aí quando a galera da quarta tá na quinta, conta pra galera da quarta, e assim tá indo até hoje. E é muito louco porque existem as lendas que são gerais, né? São do Brasil inteiro, todo mundo conhece, mas também tem aquelas lendas urbanas que acontecem só na sua escola, né? Que acabam criando histórias específicas pra aquilo. Mas a ideia aqui é a gente mostrar o quanto nossa sociedade ela é unida através dessas histórias. E é óbvio que a gente tá falando desse momento de lendas urbanas antes de chegar nas fake news e nos hoax, que já é um outro momento. A gente tá falando aqui realmente no processo da oralidade, de você falar a lenda pra outra pessoa, que passa pra outra pessoa, e a situação continua. E não vale corrente do WhatsApp. Então nossa lista está sendo classificada com base no nível de insanidade e a disseminação dessa lenda urbana. Quanto ela é conhecida. É isso aí. E já quero deixar aqui a menção honrosa pras agulhas contaminadas com AIDS no cinema. Lembra dessa história? Puta, cara, esse é um clássico dos anos 90, né? Onde a gente teve aquele período bem preconceituoso em relação à AIDS, né? Isso é, Sim, óbvio. Mas existia esse medo, né? De se contaminar com a AIDS e tal e tudo mais. E aí se criou uma lenda urbana onde você ia no cinema e aí quando você ia sentar, né? Tudo escuro ali, você ia sentar no cinema, você era picado. E aí quando você ia levantar pra ver, tinha uma agulha no assento e um bilhetinho escrito: Bem-vindo ao mundo da AIDS. É um absurdo, né? Não, Mas muita gente nessa época tinha medo de ir no cinema. Não, assim, de passar a mão ainda antes, ou passar alguma coisa pra tentar tirar a agulha. Ninguém tinha celular pra iluminar ali, né? E sempre tinha a história que aconteceu com um amigo de um amigo de um amigo. Certeza que aconteceu. É, porque ele me contou. Não, foi o porteiro do prédio do meu tio morreu com um pneu que explodiu. Então tem umas coisas dessas. E obviamente, como a gente não tinha internet na época como a gente tem hoje, não
não tinha verificação de fatos. A gente ouvia as histórias e falava, nossa, realmente isso pode ser verdade, sabe? E não só essa história, quero citar aqui do roubo do rim, de se acordar numa banheira cheia de gelo. Putz, também é um outro clássico. Que, pelo menos lá na região que eu cresci, tinha até um restaurante específico que acontecia esse crime. Você sabe qual eu tô falando, né, Mauro? Ai, caralho. E das tatuagens Blue Star, que tinha droga, drogava a criançada. É isso aí, você não podia comprar do pipoqueiro, porque você ia ganhar de brinde um adesivo que tinha droga, você ia ficar viciado, e a droga chamava Blue Star porque o adesivo era de uma estrela azul. Cara, é assim, é tão complexa essa lógica pra viciar criancinhas em droga. Caramba, o trabalho que o pipoqueiro teve. Minha escola distribuiu bilhete pros pais pra avisar do Blue Star. Nossa senhora. Eu nunca vi uma Blue Star de verdade. Não. Existiam as tatuagens Blue Star? Existia. Aquelas tatuagens temporárias. Aquelas de chiclete que você grudava, passava água e saía, sabe? Mas podia ter droga. Então faça a sua lista de lendas urbanas, porque começou o Top 10. 10. Décima colocação, senhoras e senhores, A Menina Sem Nome. Isso podia ser uma música sertaneja dos anos 90, né? Cara, Menina sem nome, o mundo é pequeno demais. Não tem cara de... Tem. Porque você foi pra balada, se apaixonou, mas você não sabe o nome da menina, porque você não perguntou pra ela. Não é, cara. Mas na verdade não, é uma lenda urbana. É uma lenda urbana. Eu não conheço essa, Ela começa relativamente pesada. Porque agora eu tô me sentindo mal de ter feito a piada. É bem pesado, na verdade. Essa lenda, ela é local de Recife e ela conta a história de uma criança que foi estuprada e morta na praia de Recife. Não, ela é bem pesada. Ela é bem pesada. Segundo a história, a menina foi encontrada por um pescador, mas a sua identidade nunca foi descoberta. E apesar da mídia divulgar o caso, nenhum familiar da garota apareceu para reconhecer o corpo e a menina foi sepultada como indigente numa cova comum no dia 22 de junho de 1970. Não, isso é bem específico. É bem específico. Uma funerária se sensibilizou com o caso e patrocinou o enterro da criança. Tá, mas talvez até aí seja fato histórico. Sim, né? Pode ter, porque deve existir um túmulo, né? Mas a construção a partir daí, né? O que será que aconteceu? Desde então, conta-se que o fantasma da garota assombra as ruas de Recife à noite, aparecendo na frente de motoristas e causando acidentes quando eles tentam desviar dela. Caramba! É, mano, mas o bagulho não acaba aí, não! 2 anos depois, a menina foi exumada e o corpo encontrava-se intacto. Com isso, a garota acabou considerada uma santa pela população local e até hoje as pessoas vão até seu túmulo e deixam flores e outras oferendas, sempre pedindo alguma coisa pra santa indigente. Doideira, cara! Loucura, né, mano? É, bagulho louco. Vai estar andando ali pela praia de Recife, pela avenida, pela orla. Você pega um Uber e aí você dá de cara com a menina, o fantasma da menina. Não, dá. Eu tô com medo, mano. 9. Na nona colocação, o túmulo alagado. Cara, a lenda urbana sempre tem esse clima sombrio, de mistério. É, e os nomes, né, dão esse peso. Mas essa lenda diz respeito ao túmulo de Maria Gilda, uma criança capixaba que morreu com apenas 5 meses afogada numa bacia enquanto era banhada. Nunca é uma história feliz, né? Não. Que circunda uma lenda urbana. Não. Tipo, essa criança, ela era muito feliz e aí de tanta felicidade, ela virou purpurina e ajuda as pessoas. Não tem. As lendas urbanas normalmente são sempre escrotas. Mas, segundo a história, a avó deixou a criança sozinha quando foi buscar uma toalha e, infelizmente, o bebê se afogou. Isso teria acontecido em janeiro de 1923, na cidade de Santa Leopoldina, dando início à lenda. Mas o que acontece? O túmulo de Maria Gilda se enche de água desde então, repetindo o acontecimento bizarro há mais de 90 anos, mesmo em períodos de estiagem comuns no Espírito Santo. Não, peraí, não, você tá me zoando que o túmulo da menina enche de água, caralho! Como os brasileiros aparentemente adoram canonizar crianças mortas, caravanas eram feitas até o túmulo alagado com pessoas doentes em busca de uma cura milagrosa. Caralho!
ô, o tubo lá enche de água, caralho. Tem uma Porque as coisa a ver pessoas- com a outra. Foge. Exatamente. Não vai lá. Corre! Você olha o túmulo e corre pro outro lado. Exatamente. Não faz caravana. Eu não consigo entender também. Qual é o problema dessas pessoas? O que o túmulo alagado pode fazer por você? Não sei. 8. Na oitava colocação, senhoras e senhores, a babá e o telefone. Isso tem nome de filme dos anos 80. Cara, eu diria que filme dos anos 80 pra 90, assim, meio de terror, É. né? Passava no Corujão da Globo. A babá e o telefone. A babá entrando em altas confusões. Mas vamos lá, essa lenda ela circulou bastante nos anos 80 e 90, com algumas pequenas variações dependendo da região do Brasil. Ela é clara e fortemente influenciada nos filmes de terror americano. Então vamos aqui a história pra vocês entenderem do que eu tô falando. got 7 days. Sempre tem uma coisa dessa, né? Você tem 7 dias. Não tem um negócio desse. Né? Não pode ficar perto do lago. Mas vamos lá. A história é de um jovem casal que contratou uma babá pra ficar com os filhos enquanto eles saíam numa noite. Depois de colocar as crianças para dormir, a babá desceu e foi para a sala assistir TV. O telefone tocou, ela atendeu e uma voz disse: Estou aqui em cima com as crianças. É melhor você vir aqui. E eu falei com a voz do Fred Flintstone. o que tirou o clima de tensão Completamente. E ela pensou: caralho, o Fred Flintstone tá lá em cima com as crianças. Fudeu! Eu tentei fazer uma voz mais grave e tal. Não. Saiu parecido com o Fred Flintstone. Eu não tenho controle, às vezes acontece. Ela achou, obviamente, que era trote e ela desconsiderou e continuou assistindo a televisão até que o telefone tocou de novo. E dessa vez, entre as gargalhadas, a mesma voz sinistra dizia: Eu vou tentar fazer mais sinistro o Fred Flintstone agora. Eu estou aqui em cima com as crianças. É melhor você vir aqui. É uma mistura de Fred Flintstone com Lula. Pra algumas pessoas isso é bem assustador, é bem sinistro. Marisa, eu tô aqui em cima com as crianças. É melhor você vir aqui. Mas continua. Ah, imagina os filhos do presidente. Ai, meus filhinhos estão lá em cima com o Lula. É bem assustador mesmo. A partir de agora, a voz sinistra sempre vai ser do Lula. Homem. É mais divertido. Voltando então pra história, né? A babá ela ligou pra telefonista e avisou: tá tendo trote aqui. E a telefonista aconselhou que ela ligasse pra polícia, que pediu pra ela tentar alongar a conversa quando o telefone tocasse novamente pra que eles pudessem rastrear a ligação. Na sequência, o telefone tocou e lá veio a voz sinistra novamente. Estou aqui em cima com as crianças. É melhor você vir aqui. E ela não conseguiu prolongar a ligação. Mas pouco depois a polícia liga e manda a babá sair de casa, pois eles identificaram que o homem estava naquela mesma linha. Caralho! Naquele momento, a babá ouviu passos na escada e saiu em disparada pela porta da frente. Quando a polícia invadiu a casa, encontrou o homem coberto de sangue com uma faca enorme. Ele entrou por alguma janela do andar de cima e matou as crianças. A babá era a próxima vítima. Caralho. Caralho, mano. Tem Como esse se usa bagulho? o mesmo telefone pra chamar o outro? Eu também não... E não tinha celular na época. não tem... Sim, Não faz o menor se sentido. você falar O que o no Lula tem a ver telefone com isso? E o Fred Flintstone? Não, mas se você pegar um telefone, você consegue falar dentro da mesma linha. Sim, você consegue, mas Mas como é que o telefone tocar não faz fazer sentido. tocar o telefone. É, não tinha celular na época pra você ligar pro número. É, e aí a pessoa atende e aí você fala pela mesma linha. Mas é, cara, lenda urbana. E porque se ele tentar discar o número da mesma... Vai dar ocupado. Vai estar ocupado, porque ele tá Porque ele tá do ocupado. computador. Ligando pra ele mesmo. É, se você usar um pouco de inteligência. É, não. Era não ser que seja um bandido breaker, mas é tudo de telefonia. Era um hacker É dos um telefones. hacker dos telefones dos anos 80. 7. Na 7
sétima colocação, vamos com A Mulher Emparedada. Cara, isso tem nome de livro de Stephen King, não tem? Não, mas foi claramente iniciada por um fã de Edgar Allan Poe. Claramente. Eu vou chamar de Jaime. É barato. Jaime Favaz era dono de uma loja que funcionava no térreo de um sobrado. Grosseiro e vingativo, um dia Jaime descobriu que Clotilde, sua única filha, tinha engravidado de um homem sedutor chamado Leandro. Para piorar a situação, ele também descobriu que Leandro era amante de sua esposa, Josefina. Caralho, mano. Leandro Comedor, né? Não, e essa lenda urbana é extremamente vanguardista. Se a gente considerar, tipo, é como se fosse um filme do Pornhub, tudo associado, se encontrar que os nomes, né, cara? É Clotilde, Jaime, Leandro é o nome mais comum, né? Josefina, cara. Mas tudo bem. Jaime manda matar o Leandro e Josefina enlouquece. Ele tenta casar a filha com um sobrinho, mas o rapaz não aceita graças à mancha do escândalo. Nossa, que absurdo. Logo, Jaime decidiu castigar a filha de uma forma extremamente sombria. A amarrou-a com cordas, cobriu com lençóis brancos e a colocou em um banheiro do sobrado. Com a ajuda de um comparsa, Jaime forçou um pedreiro a fechar a porta do banheiro com tijolos. Caramba, velho. Ao passar 3 anos em Portugal, Jaime volta para o Brasil para morar em cima do sobrado, aonde colocou a filha emparedada. O casarão era atormentado por gemidos tenebrosos e pela figura branca e vaporosa da filha. Até hoje, testemunhas garantem ver a aparição de tempos em tempos num prédio que teria sido erguido no lugar do sobrado. Outros alegam fenômenos inexplicáveis, como móveis sendo arrastados por mãos invisíveis, batidas na parede e um choro lamentoso da filha emparedada. Eu conheço muita gente que fazia isso no The Sims, de pegar o bonequinho do The Sims e fechar as 4 paredes. Que mancada. Uma história bizarra. Não é bizarro. Quem chama Jaime? Leandro que pegou todo mundo. Quem contou a história foi o Leandro. Quem contou a história foi o Leandro. Isso aí. 6. Na sexta colocação, A Bruxa de Curitiba. Conheço algumas. Ah, mano, Curitiba é complicado o negócio lá. Esta lenda urbana, ela começou no século XIX, com a chegada de um navio imigrante italiano no litoral do Paraná. Parte dos imigrantes desceram em Curitiba e começaram um novo bairro chamado Santa Felicidade. Nome bom até agora, a história pra ser positiva, tem tudo pra dar certo. Lá morava uma moça chamada Constantina. Talvez essas histórias aí, Mauri, é tudo século XVIII pra XIX. Essa parada aí, o comecinho do século XX, não sei. Tem essa coisa aí de Jaime, Constantina. E lá morava, né, a Constantina e a sua mãe, Lola. Dona Lola é um bom nome. A Lola sempre dizia à filha que ela precisava se preparar para a feitiçaria. Afinal, era uma estrega. Que é uma palavra italiana pra bruxa. É tipo, a bruxa italiana é estrega. Eu falei errado, desculpa. Estrega. Estrega, tem que fazer com a mãozinha. Fiz a mãozinha. Estrega. E aí, segundo a Dona Lola, né, era direito da Constantina de nascença por ter o dom da magia, mas também era sua sina, porque uma estrega que nega o seu dom é amaldiçoada a ser jovem durante o dia e idosa durante a noite. Caramba, essa história é boa. É boa mesmo. Essa história podia dar um filme aí, hein? Constantina não queria ser uma feiticeira, pois achava que uma bruxa era coisa do mal. Graças às manifestações dos seus poderes, conversava com os mortos, tinha sonhos sobrenaturais, premonições e muita vontade de curar as pessoas. É bom, né? Isso é bom, né? Mas a Constantina achava que era coisa do mal, mas tudo bem. Quando a mãe a convidava para ir ao cemitério aprender os rituais, a garota sempre torcia o nariz. Certa noite, Dona Lola levou a filha ao cemitério para arrancar defuntos dos túmulos. Aí é onde a parada vai ficando exagerada, né? Constantina ficou tão assustada que saiu correndo e fugiu de casa. A menina andou tanto que foi parar num lugar que hoje é chamado de Campo Largo, localizado na região metropolitana de Curitiba. Numa floresta, ela encontrou uma casinha abandonada onde acabou ficando.
machucando. Beleza. Depois que socorreu uma idosa que havia quebrado o braço, os moradores da região começaram a frequentar a nova casa de Constantina. Porém, sempre quando alguém chegava na casa à noite, não via a presença da menina, mas sim de uma idosa que sempre afirmava que a garotinha tinha saído. Ao mesmo tempo, quando procuravam Constantina de dia, a menina sempre estava lá, mas não havia nenhum rastro da idosa na casa. Olha. Um certo dia, por volta das 18 horas, um menino chamado Zé foi buscar a ajuda de Constantina para sua mãe doente. Então ele colocou a cabeça pela janela e viu a garotinha virar uma velha. Aterrorizado, o garoto fugiu e espalhou a história, dando início à lenda da bruxa de Curitiba. A história é muito boa. Caralho, devia virar filme isso daí. Devia virar filme isso daí. Sem contar que se for verdade, ela continua menina pra sempre? Ah, só de dia. Então, mas só de dia, mas tudo bem. Mas menina pra sempre. Ela é vida imortal. O outono é sempre igual. Nossa, tá bom. Ô, amor, queria tirar uma lição ainda. Nada. É isso. Citar Sandy Júnior. Na quinta colocação, temos a lenda da Teresa Bicuda. Não sei você, mas esse nome é muito bom. O nome é bom, senhor. As lendas urbanas têm que ter um nome bom pra funcionar. Porque senão não pega, né? Não pega. Tem que simplificar a história toda em 2, 3 palavras. É isso mesmo. Mas pra você que não conhece, a lenda nasceu na Vila Jaraguá. E ela é fantástica pelo nome, mas vamos pra história. A tal Teresa era um bicho ruim de doer, cujo principal passatempo era maltratar a mãe ao extremo. Ela colocava a mãe pra mendigar na rua, a humilhava, agredia, fazia tudo de mal com a senhora. O auge da escrotidão foi quando Teresa Bicuda colocou um freio de cavalo na boca da mãe, montou nela e saiu cavalgando nela pela rua. Caralho, mano. Mulher desgracenta, mano. Pois é. A mãe da Teresa, obviamente, como qualquer pessoa, no final morreu. Mas antes ela excomungou a filha. O que significa isso? Comungar, É. você tá expulsando a pessoa da igreja, ou tirando os privilégios divinos, Entendi. amaldiçoando a pessoa. Isso não é bom, então. Já é uma lenda meio católica, mas vou até pegar aqui, ó. Excomungar, expulsar um ou mais membros da igreja católica, anatematizar. Entendi. Então ela falou, Você, tipo, tira a comunhão com Deus, entendeu? Entendi. Essa é a lógica. E ela, como mãe, ela tem esse poder. Ele tem o poder de excomungar. Depois da morte da mãe, Teresa, que já era uma pare na cidade, começou a agir numa temática anti-religião. Nunca visitava a igreja e quando passava em frente a alguma, virava o rosto e praguejava baixinho. Um dia, a Teresa morreu, como qualquer outra pessoa, todo mundo um dia morre. Menos a Constantina. Não, que é velha de noite e de jovem de dia. Exatamente. E aí a Teresa, depois da morte, foi enterrada na capelinha do Rosário, sem cerimônia preliminar, sem gente, sem lágrima, nada. Por 3 noites consecutivas, ao soar da meia-noite, a população ouvia os gritos que Teresa soltava do além, implorando para tirarem seu corpo de dentro da capelinha. Ela foi excomungada. É isso. Ela saía do túmulo e percorria as ruas quietas da vila, gritando desesperadamente. Os moradores viam um imenso vulto branco correndo, deixando um rastro de línguas de fogo que enchiam o ar de cheiro desagradável de enxofre. Caralho, ela é do Tinhoso, então, do Sete Pés, do Pé Cascudo, Se ela foi do Cão. excomungada, ela perdeu essa ligação. Isso tem muito de uma tradição extremamente católica no Sim. Brasil, né? E, obviamente, querendo pôr um fim ao sofrimento da Teresa e dos moradores, porque era uma puta gritaria a noite toda, línguas de fogo, cheiro de enxofre. Quem dorme? Caramba, quem foi excomungado, né, cara? Pra quem quer maldição? O povo, porque é, né? O povo exumou o corpo dela e o levaram pra Serra de Jaraguá e arremessaram o cadáver em uma vala qualquer. O corpo queimou loucamente e uma planta nasceu no lugar que ele caiu, finalmente dando a paz aos moradores da pacata vila. Amém. Que história maluca! Caralho, Lendas urbanas do Brasil. Parabéns, cara. Parabéns. Da hora demais. 4. Quarta colocação, a Missa dos Mortos.
tem isso, não tem? Cara, não sei, mas é bom, hein? É, porque você faz missa, sei lá, de 7 dias, por exemplo. É uma missa de morto, né? É, faz sentido. Mas tá tudo bem, eu não li, não conheço. Me apresente, Mauri. Essa aqui é uma das mais antigas e tem várias variações pelo Brasil afora. Mas segundo a lenda, um zelador de uma igreja que ficava ao lado de um cemitério estava dormindo bem tarde da madrugada quando ouviu um barulho na capela. Ele se levantou e foi até a igreja, onde avistou uma claridade anormal. Quando entrou, ouviu vozes estranhas cantando: "Deus nos salve!" E o lugar entupido de fiéis, todos vestidos com roupas pretas. O pobre zelador ficou horrorizado quando ele observou melhor a cena, notando que todos os ocupantes da igreja, inclusive o padre que conduzia a missa, eram esqueletos dos mortos que rezavam com fervor no além-vida. Essa história é bem estranha. Não, imagina, velho. Primeiro, você já é um zelador numa igreja. Já, mano, deve ser mega assustador. É, deve ser assustador. Muitos ecos. Reverberação qualquer coisa. Imagina se alguém deixou uma torneira aberta, primeiro até achar a torneira aberta, que é uma reverberação, né, Você não cara? sabe de onde vem o som. Você não sabe de onde vem o som, mas tudo bem. E aí, velho, citando o zelador de uma igreja à noite, que fica do lado de um cemitério. Mano, É porque antigamente tinha essa parada, inclusive em São Paulo, mano, não sei se você sabe, que os cemitérios costumavam ficar no terreno da igreja e as pessoas eram enterradas em volta do terreno. Só que, obviamente, tinha mais gente morrendo do que igreja, mais gente na cidade, chegou ao ponto que os cemitérios foram saindo dessa região, né? Mas mesmo assim, né, mano? Pô, deve ser tenso. Quem escolhe essa profissão, né? Inclusive, fica a dica aqui do Ultra Geek 410, do histórico da Rede Geek, falando sobre necroturismo. Necroturismo, uma ótima pedida, viu? Tá aqui, link no post. Não tem nada de macabro, inclusive bem interessante. 3. Na terceira colocação, o clássico. Com certeza você conhece o Homem do Saco. Essa é uma das minhas prediletas. E eu sempre imagino o Seu Madruga. Chapéus, sapatos e roupas usadas, né? Quem tem? Cara, sua família contava o rolê do Homem do Saco? Te ameaçavam com o Homem do Saco? Vamos lá, antes de qualquer coisa, vamos explicar, mas assim, de verdade, a história do Homem do Saco é bem conhecida e disseminada, que é quase uma fábula brasileira. Mas, segundo a história, que muita mãe contava pro filho como se fosse verdade absoluta, inclusive dizendo que já tinha visto o Homem do Saco quando era criança, era um homem aparentemente imortal que ficava perambulando pelas ruas com um saco nas costas, buscando crianças mal criadas e desobedientes pra colocar dentro do saco e levar embora, pra um destino que ninguém sabe, que só a garotada horrorizada podia imaginar. Porque ninguém voltou do Homem do Saco, né? A lenda já apareceu mais de uma vez em histórias da Turma da Mônica e também tem referência em episódios do Chaves, que tem origem espanhola, apesar de histórias similares serem encontradas na cultura haitiana e alguns lugares da Ásia. Porém, a versão original, o Hombre del Saco rouba as crianças pra se alimentar. Talvez seja pra aí que as crianças vão e por isso que nunca mais voltam, né? Especula-se que o assassinato do menino Bernardo Gonzalez Parra, em 1910, deu origem ao termo no país porque os sequestradores usaram um saco de balas pra levar a criança. Olha só, né? Uma história real que aí no imaginário da Vai população. aumentando, pá. E o negócio vai passando, velho, de pessoa pra pessoa, quando você vê, é uma lenda urbana global, praticamente. Ó, eu respondendo a sua pergunta, minha mãe, na verdade, falava que não existia o Homem do Saco, que era uma lenda que as mães contavam pra não falar a verdade pro filho, que só tinham medo dos filhos serem atropelados, sequestrados, estuprados. Que faz muito sentido, que é o que eu considero até hoje, que não existe Homem do Saco, que era só uma mentira que as mães contavam. Mas as mães dos meus amiguinhos, dos vizinhos, falavam do Homem do Saco, nossa senhora. Ah, se você não comer, o Homem do Saco vai aparecer aqui. Hein? Hoje o Homem do Saco era tão, pelo menos na minha época, era tão falado que seria considerado um influencer. Um digital influencer. Exatamente, um street influencer. Mas no final das contas, é uma lenda de ameaça. É uma lenda de ameaça. Ah, se for ver, na Se verdade. você não fizer o que eu quero, o Homem do Saco vai vir aqui e vai te comer. Mas se for parar pra pensar, todas as lendas são meio que pra controle mesmo social, né? Tipo, você não pode ir na igreja à noite ali porque... Você não pode abandonar a herança da sua família, você não pode... É isso aí, sempre tem, é uma ameaça, é um controle, né? Uma forma de controlar. É isso aí. Ah, se você transar com o padre, você vira uma mula sem cabeça. Quem quer ser uma mula sem cabeça? 2.
segunda colocação, você já esperava por essa? A loira do banheiro. Agora as pessoas estão... Quem é em primeiro lugar? Quem tá em primeiro lugar? Tá, nossa senhora. A loira do banheiro. Se ela tá em segundo, quem é o primeiro lugar? Mas é isso mesmo, é o clássico absoluto das escolas dos anos 90. A loira do banheiro, aquele espectro de uma mulher loira, é claro, que morreu e pode voltar pra te assombrar com relativa facilidade. E tem toda uma parada de como chamar, de como invocar a loira do banheiro. Que você pode invocar a loira do banheiro dando descarga 3 vezes, olhando pro espelho. Você tinha que dar descarga e falar um palavrão. Abrir a torneira. Tinha sempre alguma coisa dessa que você... E tinha alguma coisa de 3 vezes. Tem que fazer 3 vezes e... É isso aí. Parar na frente do espelho e falar, loira do banheiro, loira do banheiro. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Eu não vou falar 3 vezes. É que Beetlejuice você quer obra de ficção. Esse eu tenho certeza. Mas tinha uma parada dessa, né, cara? Mas tentando aí cavar a origem, né, dessa lenda urbana, nós chegamos num fato que ocorreu no começo do século XX, em São Paulo, né, mais precisamente na cidade de Guaratinguetá. E a história dizia que a jovem de uma família rica fugiu e foi para Paris, onde morreu pouco depois, de forma misteriosa. Seu corpo foi trazido de volta para o Brasil. Fugiu rica, né? Fugiu pra Paris. Era rica. E aí o corpo acabou voltando pro Brasil e ficou em um caixão de vidro no casarão da família, pois a mãe não queria enterrá-la. E aí, depois de muito convencimento, enterraram finalmente a menina, foi pra baixo da terra. Acontece que o terreno do casarão acabou virando uma escola estadual, chamada Conselheiro Rodrigues Alves, onde os primeiros avistamentos da loira aconteceram no banheiro feminino. A história ganhou ainda mais força depois de um incêndio inexplicado no colégio em 1916, espalhando a lenda da loira do banheiro aos 7 ventos. Isso podia dar um filme, Mauri. A história da loira do banheiro. Eu não sei porque o cinema nacional não aproveita essas pérolas, né? Não, podia ser uma série, inclusive. Lendas Urbanas do Brasil ou A Loira do Banheiro, a série. Isso é da hora. Ia ser da hora demais, cara. Com Ingrid Guimarães. Da hora pra caralho. Ia ter que ter o André Marques. André Marques. Nossa, eu tô pensando já no elenco de sucesso, cara. E participação especial de Digimocó. Exatamente, Renato Aragão. Foi o que eu pensei na cabeça. No cinema mais perto de você, A Loira do Banheiro. E a loira, obviamente, vai ser a Xuxa. Recapitulando. E pra você que tá todo assustado com essas lendas urbanas e se esqueceu da onde a gente chegou até aqui, não se preocupe, vamos fazer o tradicional recapitulando. 10. Na 10ª colocação, a lenda da menina sem nome. Que virou santa pra população do lugar. 9. Na 9ª colocação, o túmulo alagado. Mais uma vez, santa. 8. Na 8ª colocação, a babá e o telefone. Aquela história do Lula que é um hacker de telefone, né? 7. Na 7ª colocação, a mulher emparedada. Tipo brincar no The Sims. Só que, obviamente, macabro, porque se aconteceu na vida real, é macabro. 6. Na 6ª colocação, a bruxa de Curitiba. Jovem de dia, velha à noite. Se fosse o contrário, podia fazer sucesso, né? Imagina, Mauri, você ser velho de dia... Por que você fica lá de boa? E aí à noite, jovenzão, 20 anos. 5. Na 5ª colocação, Tereza Bicuda. Mulher horrível essa daí. 4. Na 4ª colocação, a Missa dos Mortos. Nota mental, não vire zelador de uma igreja. 3. Na 3ª colocação, o Homem do Saco. 2. Na 2ª colocação, a loira do banheiro. Na primeira colocação desse top 10, vamos com a Gangue do Palhaço. Puta merda, essa é boa demais. Essa lenda ganhou bastante força em São Paulo nos anos 90, graças ao jornal Notícias Populares. Quem não conhece o jornal Notícias Populares? Era um jornal Com
notícias, assim... sensacionalistas. E a parada era, tipo, tinha até uma brincadeira na época que era que se você torcia o Noites Populares, saía sangue. É isso aí. É o que era, sei lá, Cidade Alerta, todos esses programas, só que versão jornal. E também tinha versão impressa, né? Exatamente, versão de jornal impresso. E tinha um pouco daqueles jornais malucos do Homens de Preto, né? Alienígenas. Tem umas paradas assim. Mas o ponto é que o jornal impulsionou a história e exagerou até não poder mais, como o jornal tinha o hábito de fazer com qualquer outro caos que encontrasse. Tudo começou com relatos de um palhaço que estaria roubando crianças em Osasco para vender seus órgãos. Histórias de órgãos tirados sem consentimento era o furor nos anos 90, como a gente falou, a história das banheiras de gelo e tudo mais. E a história de roubo de criança também era uma parada que tava no consciente coletivo da galera nos anos 90. E aí, rapidamente, a coisa evoluiu para uma gangue de palhaços que ficava parada dentro de uma Kombi em frente a escolas públicas de diversas cidades do estado. Na saída das crianças, os palhaços saíam da combosa e tentavam instigar as crianças com doce. Em alguns casos e relatos, a porta da Kombi simplesmente abria e os palhaços puxavam a criança à força pra dentro e saindo queimando o pneu. Cantava o pneu e saía fora. A coisa foi tão difundida que as pessoas começaram a misturar a lenda com elementos reais, com gente jurando ter visto reportagens sobre isso no lendário programa policial Aqui Agora. Aquele que tinha o Gil Gomes. Aqui Agora. Todo mundo é Fred Flintstone hoje, né? Gravei tanto podcast que tá saindo tudo igual. Mas quem viveu em São Paulo durante os anos 90 dificilmente não vai se lembrar dessa história que aterrorizou mães e filhos por todos os cantos. Né? E essa história, na verdade, aí, da gangue de palhaços, ela é do Brasil inteiro. E cada região do país acho que tem um carro diferente, tá? Aqui em São Paulo era Kombi, mas em outros lugares do país, outras cidades, que eram outros carros diferentes, sabe? O Fiat Uno. A gangue do Fiat Uno. O palhaço estava no Opalão Preto, sabe? Sempre essas mudavam o modelo de carro, mas isso aí. Que não faz muito sentido. Se eu for, sei lá, de uma gangue de criminosos, a ideia é você, sei lá, não chamar atenção, né? Não chamar atenção, porque, sei lá, imagina durante a década de 90, um policial andando com seu carro, com sua viatura, papá, e aí de repente tá lá na porta da escola, você parou ali do lado, tá fazendo a ronda e tal, e aí tem uma Kombi. Cara, tem uma Kombi que estranha. Aí você vê quem tá dirigindo. Um palhaço. Do lado do palhaço tem no passageiro um outro palhaço. Você abre a porta, tem 5 palhaços. Você fala, eu acho que essa é a gangue dos palhaços. Se eu for chutar, eu acho que é muito estranho, né? Não é contraproducente, eu diria. Porque, e além de tudo, dá maior trabalho de ter que se caracterizar e colocar a maquiagem. É difícil mesmo. É porque, sei lá, talvez a história comece porque, em teoria, a criança se atrairia pelo palhaço. É, isso aí. Mas na década de 90, Mauri, eu sou, professor Mauri, uma criança dos anos 90. Eu via anos 90 como criança ainda. Eu não teria ido atrás do palhaço. Eu teria cagado pro palhaço. Mas e o doce? Não, mas se fosse, sei lá, a gangue do He-Man, a gangue do, sei lá, Comandos em Ação. Comandos em Ação. Talvez chamasse mais atenção. Falta de estratégia dos palhaços aí. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.